Sob o sol inclemente do meio-dia, uma estudante do ensino médio chamada Aline torna-se vítima da selvageria de um policial corrupto fardado. A violência desperta a fúria de sua irmã mais velha, Clara, uma soldado de elite do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, pronta para desafiar o sistema sombrio que se esconde por trás das cortinas. Esta é a crônica da coragem contra a tirania. O sol do meio-dia pairava exatamente sobre as cabeças, castigando cada centímetro da cidade com um calor implacável. O ar vibrava sobre o asfalto enegrecido, transformado em um mar de brasas pronto para assar quem passasse por ali. As ruas estavam repletas de veículos apinhados, buzinas soando em uníssono, e a poeira voava carregada pelo vento seco. O calor penetrante queimava a pele, forçando todos que estavam ao ar livre a semicerrar os olhos e a suportar a ardência em seus rostos. A atmosfera daquela tarde era sufocante. Era como se toda a cidade tivesse sido engolida pela fúria do sol escaldante. Em meio ao burburinho, uma adolescente passou em sua motoneta simples. Era Aline, uma estudante do ensino médio que acabará de sair da escola. Seu uniforme de cor clara já estava encharcado de suor. A gola da camisa grudava na pele de seu pescoço devido ao suor misturado com a poeira da rua. Seus cabelos escuros, presos para trás, estavam um pouco desgrenhados. Algumas mechas grudavam em suas bochechas, avermelhadas pelo calor. Apesar do cansaço, Aline mantinha a velocidade de sua motoneta com cautela. Ela tentava furar a densidade do tráfego, enquanto ocasionalmente enxugava o suor da testa. Seu rosto parecia exausto, mas havia uma determinação que irradiava de seu olhar. Aline respirou fundo, tentando acalmar-se. Ela só queria chegar em casa o mais rápido possível, fugir do calor sufocante e desfrutar de um copo de água gelada que já estava em sua mente há um tempo. No entanto, o caminho de volta parecia tão longo e cansativo. Cada vez que ultrapassava um veículo grande, o ar quente do escapamento e do motor atingia seu rosto. A rua estreita com fileiras de prédios altos ao redor, tornava o ar ainda mais abafado. Não havia brisa para ajudar. Havia apenas ondas de calor que pareciam aprisioná-la em uma cela invisível. Tudo isso exigia paciência extra para uma estudante do ensino médio, cujo corpo ainda era frágil para enfrentar a dureza da tarde. Mesmo assim, Aline não se permitiu cair em lamentações. Ela sabia que aquele caminho para casa era o que ela costumava fazer. Embora parecesse mais difícil desta vez, ela apertou o punho no guidão da motoneta, tentando ignorar a dor na pele queimada pelo sol. De vez em quando, ela olhava no espelho retrovisor, certificando-se de que seu caminho estava seguro em meio ao tráfego intenso. Em seu coração, ela só queria que esta jornada terminasse rapidamente. Mas o destino muitas vezes diz o contrário. Por trás do brilho do meio-dia, havia uma sombra escura à espera, pronta para testar sua coragem e roubar sua paz. Em meio ao burburinho da rua quente e congestionada da cidade, Aline tentava manter a concentração. Suas mãos seguravam firmemente o guidão da motoneta. Seus olhos observavam cada espaço entre os veículos. De repente, à distância, uma figura grande e alta estava na beira da estrada. Sua silhueta se projetava, sua sombra caindo longa na superfície do asfalto brilhante de calor. Com um movimento brusco, ele acenou em direção a Aline, dando um sinal claro para que a garota parasse. Aline, que originalmente só queria chegar em casa, foi forçada a puxar o freio. Seu coração batia mais rápido. Ela percebeu que quem a impedia não era apenas uma pessoa comum, mas um homem grande usando um uniforme surrado, semelhante ao de um policial rodoviário. Renato era o nome do homem. Seu corpo era musculoso, com um peito largo e braços cheios de músculos. Seu rosto era duro, com uma mandíbula larga. Sua pele morena escura estava queimada pelo sol, e seu olhar era afiado, como se quisesse rasgar a coragem de quem ele olhasse. O bigode grosso que cobria seus lábios aumentava a impressão ameaçadora que fazia qualquer um relutar em discutir com ele. Sua voz era alta e grave quando ele gritou, ordenando que Aline encostasse. "Ei, pare, encoste aí!" gritou ele. Como se a rua fosse apenas dele. Algumas pessoas ao redor viraram a cabeça, outras fingiram não ver,
pois já conheciam a má reputação daquele homem. Hesitante, Aline encostou sua motoneta, tentando esconder o nervosismo que começava a invadir seu interior. O suor frio misturado com o calor fazia suas costas ficarem pegajosas. Ela baixou um pouco a viseira do capacete, tentando proteger o rosto do olhar penetrante do homem. Renato se aproximou. Seus passos eram pesados, batendo no asfalto. Seus sapatos pretos empoeirados pareciam marcar o rastro da ameaça. Com um movimento brusco, ele estendeu a mão, exigindo os documentos do veículo. Seu tom de voz era alto, cheio de arrogância forçada. Aline, com as mãos trêmulas, abriu sua pequena bolsa, tirando o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que já havia preparado. No entanto, mesmo com os documentos completos, o olhar de Renato não se suavizou. Pelo contrário, um sorriso de escárnio se formou em seu rosto, um sorriso que mais parecia zombaria do que cordialidade. Ele olhou para Aline da cabeça aos pés e depois voltou a olhar brevemente para os documentos. Com um tom cínico ele murmurou: "O está completo, sim, mas isso não significa que você está livre. Você acha que eu não vi você correndo por aí agora?" Sua voz soou como uma sentença irrevogável. O coração de Aline afundou. Ela sabia que não estava correndo. Mas, diante daquela figura grande e alta, qualquer objeção poderia ter consequências ruins. A rua quente de repente parecia mais sombria. Como se todo o ar tivesse parado de girar, testemunhando como uma pequena estudante do ensino médio enfrentava uma grande sombra cheia de ameaças. Renato fechou os documentos sem realmente lê-los. Com um olhar inquisitivo, ele se aproximou do rosto de Aline e soltou uma acusação cortante. "Você estava dirigindo de forma imprudente, quase batendo em outro veículo." Aquela declaração foi como uma sentença unilateral, fazendo o peito de Aline tremer. Ela engasgou, tentando responder, mas sua língua estava presa. A garota sabia muito bem que não havia infringido nenhuma regra, mas o olhar grande e firme à sua frente era como uma parede sólida que era difícil de atravessar com qualquer razão. Com a respiração ofegante, Aline forçou a voz a sair. "Eu não estava correndo, senhor. Eu mantive a velocidade." As palavras soaram fracas, quase afogadas pelo barulho da rua. Mas em vez de acalmar-se, Renato apenas aumentou o tom. Seu corpo alto e imponente pressionou a distância, forçando Aline a dar um passo para trás. Seus dedos grandes apontaram diretamente para o rosto da garota. Como se ele estivesse martelando um erro que nunca foi cometido. À distância, alguns pares de olhos começaram a olhar, mas apenas olhando, sem a intenção de intervir. Não dando espaço para objeções, Renato pegou a chave da motoneta que ainda estava na mão de Aline. Seu movimento brusco fez os dedos da garota se soltarem facilmente. O som do metal batendo soou alto, marcando a transferência total de controle para o homem. "Desça agora mesmo!" ele gritou, sua voz cortando o ar quente da tarde. Aline permaneceu em silêncio por um momento e então, relutantemente, tirou os pés dos pedais da motoneta. Seus passos eram rígidos, seu rosto tenso. No entanto, ela tentou impedir que as lágrimas caíssem na frente de tantas pessoas. Um breve silêncio se formou, como se a rua movimentada de repente perdesse o som. As pessoas apenas sussurravam. Ninguém se atreveu a se aproximar. Aline estava parada ao lado de sua motoneta, com o corpo tenso, segurando o sentimento de humilhação. Renato segurou a chave, brincando com ela em sua mão. Seu olhar não se desviou do rosto assustado da estudante. Com um tom baixo, mas cheio de pressão, ele sibilou: "Se você quer que este assunto termine, terá que seguir as minhas regras." Aquelas palavras confirmavam que não se tratava mais de uma inspeção oficial, mas de um jogo sujo que acabará de começar. Renato apoiou seu corpo grande e pesado na motoneta de Aline. Como se o veículo tivesse se tornado oficialmente dele. Ele abaixou a cabeça, aproximando o rosto a poucos centímetros do rosto de Aline. O cheiro de cigarro exalava de sua boca, tornando o ar quente da tarde ainda mais sufocante. Com um sorriso de escárnio cheio de zombaria, ele disparou palavras que soaram como um trovão nos ouvidos da garota.
Se você quiser a motoneta de volta, prepare R$ 2.000. Agora mesmo. Sua voz era pesada, cheia de pressão, como se não desse espaço para negociação. Aline permaneceu em silêncio. Seus olhos arregalaram, seu corpo congelou, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. R$ 2.000 era uma quantia impossível para uma estudante. Aline tentou reunir a coragem para falar, embora sua voz tremesse. Senhor, eu ainda estou na escola. Eu não tenho tanto dinheiro, ela disse em tom de súplica. Suas mãos pequenas apertavam firmemente a alça de sua bolsa, procurando força naquele objeto simples. Mas a resposta de Renato foi apenas uma risada áspera que atingiu os ouvidos de quem a ouvia. A risada foi longa, cheia de desdém. Como se a súplica de Aline fosse apenas uma piada barata. Isso é problema seu, não meu, respondeu ele friamente. Se você não pode pagar, não espere levar esta motoneta para casa. Seu olhar era penetrante, confirmando que ele falava sério, não estava blefando. A atmosfera na rua ficou ainda mais tensa. Algumas pessoas que estavam observando agora cochichavam entre si. Mas nenhuma delas se atreveu a avançar para ajudar. Todos conheciam a reputação de Renato e sabiam que desafiá-lo significava desafiar um problema maior. Aline estava rígida, seu rosto pálido, seu coração em tumulto entre o medo e a raiva. Ela se sentia manipulada, humilhada. Como se sua existência não fosse mais do que uma presa fácil diante de um predador. O suor escorria por sua testa não apenas por causa do sol, mas também por causa da intensa pressão psicológica daquele homem grande e alto. No entanto, apesar do medo, algo dentro de Aline se recusava a simplesmente ceder. Com uma voz mais firme, embora ainda tremesse na ponta, ela confrontou: eu não cometi erro, e eu não vou pagar uma multa tão alta. Isso não faz sentido. As palavras saíram como um pequeno jorro de fogo da boca de uma garota encurralada, mas que ainda tinha coragem de lutar. Imediatamente o rosto de Renato mudou, sua risada parou, seus olhos se estreitaram como um animal selvagem que se sente desafiado. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão fria e perigosa. O ar ao redor parecia tenso. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando o que ele faria em seguida. Naquele momento ficou claro que a recusa de Aline não apenas provocou a raiva de Renato, mas também abriu a porta para uma violência mais brutal. Aline endireitou o corpo, embora o medo ainda sufocasse seu peito. Com a cabeça erguida, ela balançou a cabeça com firmeza, recusando a oferta suja que Renato estava impondo. Não, eu não vou pagar, ela disse com a voz trêmula. Mas era claro que aquelas palavras eram como um tapa de volta no rosto do homem grande. O rosto de Renato ficou instantaneamente tenso. As veias em suas têmporas saltaram. Sua respiração estava acelerada, como se estivesse contendo uma explosão de raiva incontrolável. As pessoas ao redor prenderam a respiração, percebendo que a menor resistência contra Renato sempre levava a um desastre. No entanto, Aline não se importava mais. Ela preferia ser punida a entregar sua dignidade à injustiça. Sem esperar, a mão grande de Renato voou em direção ao rosto de Aline. Plaquê. O som alto do tapa quebrou o ar quente da tarde, fazendo alguns dos espectadores estremecerem espontaneamente. A cabeça de Aline foi jogada para o lado. Seu cabelo preso se soltou, ficando desgrenhado. Seus lábios racharam, e sangue fresco escorreu pelo seu queixo. Seu corpo cambaleou, quase caindo. Mas suas pernas ainda tentavam sustentá-la, embora tremendo violentamente. Sua visão ficou turva. O mundo parecia girar, e seus ouvidos zuniam intensamente. Mas por trás de tudo isso, seu olhar ainda mostrava os resquícios de coragem. Embora levemente encoberto pela névoa das lágrimas. Não satisfeito com o tapa, Renato se aproximou novamente, com o rosto agora transformado em uma máscara de selvageria. Um sorriso de escárnio cheio de vitória floresceu em seus lábios. Com suas duas mãos rudes, ele agarrou a gola da camisa de Aline e a rasgou com força. O som do tecido rasgando foi claramente audível, atingindo os ouvidos das testemunhas como uma grande humilhação.
O uniforme de Aline, que era o símbolo de sua adolescência, estava agora rasgado em público. A garota abaixou a cabeça. Seu corpo estava rígido, segurando a vergonha e a dor. Suas lágrimas caíram, misturando-se ao sangue que escorria de seus lábios. Mas Renato apenas riu alto. Como se a miséria de uma estudante fosse apenas um entretenimento barato para ele. A atmosfera ficou ainda mais sombria. Os moradores que se reuniram só podiam se entreolhar. O medo paralisou seus passos. Ninguém se atreveu a avançar. Embora seus corações gritassem ao ver aquela selvageria. Aline estava ali. Seu corpo frágil, suas roupas esfarrapadas, seu rosto cheio de feridas e lágrimas. Ela era como um cordeiro pequeno sendo pisoteado por um lobo faminto. No entanto, seu olhar ainda guardava uma pequena brasa de resistência. Renato continuou a rir. Sua voz ecoava entre os edifícios da cidade, deixando uma marca que não apenas ficaria no corpo de Aline, mas também nos corações das pessoas que testemunhavam. Naquele momento ficou claro que não se tratava mais de dinheiro ou regras. Era a manifestação clara do abuso de poder de um homem embriagado de autoridade. O corpo de Aline finalmente desabou na rua. Depois de receber o tapa e o tratamento cruel, alguns moradores que estavam apenas em silêncio não aguentaram mais. Alguns homens correram para ajudá-la, levantando o corpo pequeno com cuidado. O sangue escorria de seus lábios, misturado com lágrimas incontroláveis. Seu uniforme escolar rasgado e amassado fazia a garota parecer mais frágil do que sua idade real. Com pressa, os moradores levaram Aline para o hospital mais próximo. A sala de emergência, UPA, ficou repentinamente ocupada. Médicos e enfermeiros correram para ajudar a estudante do ensino médio que havia chegado repentinamente com ferimentos. Cada atadura que cobria os hematomas, cada gota de soro que fluía para seu braço, tornava-se uma testemunha silenciosa da brutalidade do tratamento de Renato. A notícia do incidente se espalhou rapidamente de boca em boca das ruas para os corredores das casas. O nome de Aline era discutido com pena e raiva. Não demorou muito para que a notícia chegasse aos ouvidos de Clara, a única irmã mais velha de Aline. Clara, uma soldado de elite do BOPE, acostumada a enfrentar a dureza do campo de operações, congelou por um momento ao saber que sua irmã havia sido tratada com tanta desonra. Ela desligou o telefone do vizinho com o rosto tenso. As veias em suas têmporas pulsavam. Sem esperar, ela pegou sua jaqueta preta, calçou suas botas e correu para o hospital com passos largos, cheios de uma raiva contida. A viagem até o hospital pareceu longa para Clara. Embora ela estivesse dirigindo rapidamente sua motocicleta grande, durante todo o caminho sua mente estava cheia de imagens da pequena Aline, a garota que ela protegia desde que seus pais se foram. Cada lembrança de sua irmã fazia a brasa de fogo em seu peito queimar ainda mais. Como um homem ousava tocar, muito menos rasgar as roupas de sua irmã adolescente? Como era possível que em um país que afirmava defender a lei, houvesse um policial que ousava agir com tanta crueldade em público sem medo? Essas perguntas invadiram sua mente, formando uma única conclusão. Isso não era apenas uma questão pessoal. Era uma humilhação que precisava ser vingada. Ao chegar ao hospital, Clara correu diretamente para a sala de emergência. Seus olhos se arregalaram ao ver o corpo de sua irmã deitado fracamente na cama, o rosto cheio de hematomas, os lábios rachados e ensanguentados, e as roupas trocadas por um vestido de paciente. Seu coração parecia ter sido apunhalado por milhares de facas. Ela se aproximou segurando a mão de Aline com força, sentindo a pele fria e suada na palma da mão de sua irmã. Naquele olhar, Clara encontrou uma mistura de dor, vergonha e medo. Mas por trás disso, havia também um espírito que não se extinguia. Aline tentou explicar o que havia acontecido com uma voz fraca, e cada palavra que saía de seus lábios era como combustível para a raiva de Clara. Naquele momento, Clara soube que não ficaria parada. A ferida de sua irmã não era apenas uma ferida da família, mas uma ferida que precisava ser respondida com ação real. A sala de tratamento estava cheia do cheiro de medicamentos e do som lento dos equipamentos médicos.
Aline estava deitada fracamente na cama, com o rosto pálido, os lábios rachados ainda com vestígios de sangue seco e ataduras envolvendo algumas partes de seu corpo. Clara sentou-se ao lado dela, olhando para a irmã com olhos vermelhos, contendo a raiva e a tristeza. Quando Aline começou a falar em voz baixa, a sala pareceu ser preenchida por um silêncio assustador. Cada palavra que saía dos lábios da garota era como uma faca afiada que rasgava o coração de Clara. Ele me deu um tapa muito forte. E depois riu enquanto rasgava minha camisa, disse Aline, soluçando. Suas lágrimas caíram, molhando o travesseiro branco que agora também testemunhava seu sofrimento. Clara cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. As veias em seus braços ficaram tensas, seu rosto endureceu, sua mandíbula estava cerrada, como se estivesse segurando uma explosão de raiva pronta para explodir a qualquer momento. Ela deixou a irmã continuar a história, embora cada segundo parecesse uma tortura. Aline contou como Renato permaneceu em pé, rindo dela na frente dos olhares das pessoas que apenas ficaram em silêncio. Aquelas palavras fizeram Clara sentir como se ela mesma estivesse sendo humilhada, como se sua dignidade como irmã tivesse sido envergonhada em público. Ela baixou a cabeça, seus olhos marejados, mas nenhuma única lágrima caiu. Não porque ela não sentisse dor, mas porque sua raiva havia engolido toda a fraqueza. Em seu coração, Clara sentiu uma onda de emoções colidindo. Havia uma profunda compaixão ao ver a condição de sua irmã. Havia um sentimento de culpa por não estar lá para protegê-la. Mas o mais dominante era a brasa de vingança que queimava intensamente. Ele riu. Estava tão satisfeito, Clara. Como se eu fosse apenas um brinquedo dele, sussurrou Aline novamente, sua voz quebrada por soluços. Ao ouvir aquela frase, Clara levantou a cabeça. Seus olhos agora estavam afiados, cheios de fogo. Ela sabia que este não era mais um incidente comum. Era uma humilhação que não podia ser ignorada. O espírito de uma soldado do BOPE dentro dela começou a falar. A justiça não vem por si mesma. A justiça deve ser conquistada. Naquele momento, no silêncio da sala do hospital, Clara fez um juramento em seu coração. Um juramento simples, mas cheio de força. Ela não ficaria parada. Ela encontraria aquele homem chamado Renato, e o processaria até que ele não pudesse mais levantar a cabeça. Não apenas por sua irmã, mas pela dignidade de sua família. Por todas as garotas que poderiam se tornar as próximas vítimas se aquele homem fosse deixado livre. Seu olhar se voltou para a mão de Aline que ainda segurava fracamente seus dedos, e ali sua determinação se solidificou. Clara percebeu que esta batalha havia acabado de começar, e ela mesma acenderia o fogo da vingança. Os passos de Clara batiam na calçada com um ritmo rápido e firme. O capacete que ela acabará de tirar ainda estava firmemente agarrado em sua mão. Enquanto isso, seu olhar estava fixo à frente. Sua respiração era pesada. Seu peito subia e descia, segurando a emoção que já estava no auge. A majestosa delegacia de polícia, com suas paredes de tijolos sólidos, finalmente apareceu diante dela. Para algumas pessoas, aquele prédio era um símbolo de lei e justiça. Mas para Clara, naquele dia, o prédio era apenas uma fortaleza que poderia estar escondendo um criminoso fardado chamado Renato. Sem rodeios, ela empurrou a porta com força e entrou, fazendo alguns policiais sentados se levantarem em choque. O olhar penetrante de Clara varreu a sala. Seu corpo ereto, seu rosto duro cheio de raiva, e sua aura militar tornaram a atmosfera na delegacia repentinamente tensa. Ela procurou por Renato. Mas tudo o que viu foram alguns policiais fingindo estar ocupados com papéis. Outros abaixaram a cabeça, evitando seu olhar. Clara soube imediatamente que algo estava sendo escondido. Onde está Renato? Chamem ele agora mesmo. Sua voz trovejava, fazendo a sala vibrar com sua firmeza. Mas ninguém se atreveu a responder. Havia apenas um silêncio rígido que convenceu Clara ainda mais de que todos estavam tentando proteger aquele policial. A raiva de Clara queimou ainda mais intensamente. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que seus nós dos dedos ficaram vermelhos.
Ela avançou para a mesa de um dos policiais e bateu nela com força, fazendo os papéis voarem. Não brinquem comigo. Eu quero aquele homem agora mesmo, ela gritou com um olhar que quase fez o policial tremer. Mas a atitude de evasão dos policiais apenas fortaleceu a suspeita de que Renato havia sido deliberadamente escondido. Para Clara, isso não era apenas uma humilhação para ela e sua irmã, mas também uma humilhação para a própria lei. Ela estava parada no meio da sala. Seu peito subia e descia, pronta para explodir a qualquer momento. Quando a situação estava quase fora de controle, apareceu o chefe da polícia, Comandante Torres. Com um corpo gordo e um uniforme caqui completo, cheio de insígnias, ele caminhou calmamente em direção a Clara. Seu rosto parecia frio, mas ele tentou ser amigável. Calma, senhora Clara. Eu ouvi um pouco sobre o incidente, ele disse em um tom que tentava acalmar. Embora seus olhos fossem difíceis de ler, sua presença parecia dar uma pausa, mas para Clara, isso apenas acendeu ainda mais a emoção. Ela sabia que um chefe de grande patente como Torres não poderia ignorar a localização de Renato. Com um olhar ardente, ela olhou diretamente para o homem, pronta para soltar todas as suas demandas sem o menor medo. Comandante Torres se aproximou de Clara com passos pesados, mas cheios de autoridade. Seu corpo corpulento se movia lentamente, seu rosto estava sério, tentando mostrar a figura de um líder autoritário diante de todos os seus membros. Ao ficar na frente de Clara, ele abaixou a cabeça um pouco e ouviu cada detalhe da cronologia que a soldado lhe contava. Clara falava em um tom afiado. Sua voz tremia de raiva, mas ainda estava controlada. Ela contou como sua irmã foi humilhada, espancada, e como seu uniforme escolar foi cruelmente rasgado em público. Cada palavra que saía dos lábios de Clara era como uma bala que atingia o coração de uma irmã. E Comandante Torres permaneceu em silêncio. Seu rosto apenas acenava ocasionalmente, como se estivesse compreendendo. Depois que Clara terminou de falar, Comandante Torres respirou fundo. Com um tom calmo, ele disse: "Eu entendo. O incidente é muito vergonhoso. Não se preocupe, cobriremos todas as despesas médicas do hospital. Eu garanto que sua família não precisará se preocupar com dinheiro." A declaração soou gentil, mas fez o sangue de Clara ferver. Para ela, a oferta era apenas um açúcar para cobrir uma ferida muito mais profunda. Como a dignidade de sua irmã, a honra de sua família e a justiça pisoteada poderiam ser redimidas apenas com o dinheiro do hospital. Isso era o mesmo que insultar o sofrimento que já havia deixado uma cicatriz emocional. Clara aproximou o rosto de Comandante Torres. Seu olhar era penetrante. Sua voz firme ecoou na sala. Eu não vim aqui para pedir caridade, muito menos dinheiro. Eu vim para exigir justiça. Eu quero que Renato seja preso, arrastado e responsabilizado por toda a sua selvageria. A frase saiu rapidamente sem a menor hesitação. A sala ficou instantaneamente em silêncio. Alguns policiais que fingiam estar ocupados agora prendiam a respiração, olhando para o debate com rostos tensos. Clara não temia patentes ou posições. Para ela, uma coisa era clara. Renato precisava ser punido, ou a aplicação da lei não teria significado. Comandante Torres apenas acenou lentamente, tentando acalmar a situação. Mas seu olhar era diferente. Havia uma hesitação que ele não podia esconder. Como se por trás de seu rosto sério, houvesse um grande fardo que o impedia de agir de forma decisiva. Nós vamos processar. Apenas seja paciente, senhora Clara, ele disse brevemente. Mas seu tom era monótono e cheio de cautela. Clara captou o sinal. Seu instinto militar o leu imediatamente. Isso não era apenas hesitação. Era uma forma de evasão. Havia algo maior por trás de Renato. Algo que fazia até mesmo um chefe de polícia não ousar dar um passo firme. E isso apenas convenceu Clara de que esta resistência seria muito mais complicada do que apenas punir um único policial. Clara acabará de sair da sala do chefe de polícia com o rosto ainda vermelho de raiva. O ar quente do lado de fora atingiu sua pele. Mas não foi isso que chamou sua atenção, mas sim o sentimento de decepção que ainda queimava em seu peito.
Apenas 2 passos depois de deixar a grande porta da delegacia, de repente, um forte golpe por trás atingiu suas costas. Seu corpo foi empurrado para frente, cambaleou e caiu no chão duro com um estrondo que fez as pessoas ao redor olharem. A dor se espalhou das costas para as costelas. Mas antes que pudesse se levantar, uma risada áspera já soava bem atrás dela. A grande figura de Renato surgiu por trás da multidão. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto cheio de uma raiva selvagem. Sua respiração estava ofegante, como um animal selvagem que acabará de escapar de sua jaula. Ele avançou. Então, sem hesitar, agarrou a gola da camisa de Clara e a arrastou rudemente pelo pátio da delegacia. As pessoas que estavam sentadas ao redor da varanda da delegacia se levantaram. Algumas gritaram em choque, mas nenhuma se atreveu a avançar. Clara foi arrastada assim mesmo. Seu corpo bateu no chão, poeira grudada em suas bochechas e braços. Mas o que era mais doloroso não eram apenas as feridas físicas, mas a realidade de que isso estava sendo feito bem na frente do símbolo da lei do país, e nenhum único policial se moveu para detê-lo. Renato, com seu corpo grande, desferiu um soco no rosto de Clara 1, 2, 3 vezes. Punhos fortes atingiram suas bochechas e mandíbula. O som do impacto foi claramente audível, fazendo alguns dos moradores que testemunhavam cobrirem a boca enquanto seguravam seus gritos. O corpo de Clara tremeu violentamente. O sangue começou a escorrer do canto de seus lábios. Mas embora fosse atingida repetidamente, seu olhar não se apagou, ela ainda olhava com olhos afiados, embora suas pálpebras estivessem inchadas. Renato parou por um momento e depois se virou para a multidão de moradores. Sua voz trovejava, cheia de ameaça. Ouçam bem. Quem tentar se meter terá o mesmo destino que ela. A frase ecoou, fazendo as pessoas recuarem assustadas. A atmosfera ficou tensa. Os moradores que estavam prestes a ajudar agora só podiam ficar parados. Seus rostos estavam pálidos, seus corações cheios de medo. Alguns sussurraram, mas ninguém se atreveu a avançar. A visão de uma soldado do BOP sendo espancada na frente de uma delegacia parecia uma prova clara do grande poder que protegia Renato. Enquanto isso, Clara, que ainda estava no chão, tentou mover seu corpo. A dor se espalhava por todas as suas articulações. Mas por trás de todo o sofrimento, a brasa de fogo dentro dela apenas cresceu. Ela sabia que o sofrimento que Renato lhe impôs em público era apenas um aviso. Mas para Clara, era o gatilho para se levantar e lutar com todas as suas forças. Clara ficou parada no chão por um momento. Seu corpo tremia, segurando a dor dos chutes e socos repetidos. O sangue escorria do canto de seus lábios. Sua visão ficou turva por um momento e sua respiração estava pesada. Mas por trás da dor, algo de repente se acendeu dentro dela. Ela não era apenas uma irmã que viu sua irmã ser humilhada. Ela era uma soldado do BOP, temperada com disciplina rigorosa e determinação de aço. Seu olhar, que antes estava fraco, agora se tornou afiado como brasas sopradas pelo vento. Lentamente ela apoiou o corpo, segurando os joelhos, e depois se levantou, com a cabeça erguida, como se estivesse desafiando o mundo inteiro. Renato, que originalmente se sentiu satisfeito ao ver Clara indefesa, de repente perdeu o sorriso. O olhar da mulher havia mudado drasticamente, não mais de vítima, mas de predador pronto para atacar. Em segundos, o corpo de Clara disparou para frente com velocidade incrível. Seu punho direito voou diretamente para o rosto de Renato. Bum! O som de um forte impacto foi ouvido, fazendo o corpo grande cambalear para trás. Renato ficou chocado, nunca esperando que a mulher que ele acabará de espancar pudesse se levantar com tanta força. Os moradores que testemunhavam gritaram em choque. Alguns até cobriram a boca, descrentes do que acabavam de ver. Mas Clara não parou por aí. Assim que viu Renato perder o equilíbrio, ela imediatamente aproveitou o momento. Com movimentos rápidos e precisos que só um soldado treinado teria, Clara atingiu o ombro no peito de Renato e empurrou o corpo grande em direção à cerca de ferro da delegacia. Um forte estrondo foi ouvido quando o corpo de Renato atingiu a cerca, e com um empurrão adicional,
a cerca desabou, batendo no chão. A poeira voou, o som do metal colidindo ecoou enquanto o corpo de Renato ficava preso, impotente sobre os destroços da cerca destruída. A multidão de moradores de repente rompeu em barulho. Alguns gritaram de admiração. Alguns assobiaram, enquanto a maioria apenas ficou parada, descrente do que tinham visto. A figura que eles consideravam invencível foi derrubada por uma mulher que estava de pé, com feridas por todo o corpo. Clara regulou sua respiração, seu peito subia e descia. Seu olhar permaneceu afiado, encarando Renato que tentava se levantar, mas estava mancando. Naquele momento, a aura de uma verdadeira soldado irradiava dela. Não apenas uma irmã defendendo sua irmã, mas um símbolo de resistência contra a tirania que havia silenciado o povo pequeno por tanto tempo. Os gritos de júbilo dos moradores irromperam quando o corpo de Renato ficou preso sobre a cerca desabada. O som não era apenas um sinal de alívio, mas também uma explosão de emoção que havia sido reprimida por tanto tempo. As pessoas que antes estavam apenas em silêncio agora estavam mais próximas, testemunhando com seus próprios olhos que a figura que eles tanto temiam poderia ser derrotada. Alguns moradores aplaudiram. Alguns assobiaram, e outros gritaram em voz alta, liberando o alívio que havia sido reprimido. O momento parecia a ruptura de uma barragem de medo que os havia segurado por tanto tempo, agora rompida por uma simples realidade. Renato não era um gigante invencível. Ele era apenas um ser humano comum. Em meio ao barulho, uma voz alta cortou a multidão. Um homem magro com uma camisa verde surrada e calças camufladas desbotadas avançou. Era Júlio, um morador que sempre foi conhecido por ser quieto e sempre abaixava a cabeça ao cruzar com a polícia. Mas desta vez sua voz tremia de coragem. Eu fui vítima de Renato. Ele extorquiu meu dinheiro suado, ameaçou minha família, e ninguém se atreveu a me defender, ele gritou, fazendo a multidão ficar em silêncio por um momento, e depois explodir em gritos de concordância. A confissão de Júlio se tornou um catalisador, como um pequeno fogo que atinge um monte de palha. Depois que Júlio falou, outros moradores também avançaram. Alguns gritaram que seus produtos haviam sido roubados. Alguns alegaram ter sido espancados sem motivo. Até mesmo uma mãe chorou, contando como seu filho havia sido falsamente acusado apenas para pedir dinheiro. A atmosfera mudou rapidamente de apenas uma multidão de espectadores para um fórum aberto cheio de queixas e testemunhos. Gritos após gritos ecoaram, expondo a vergonha de Renato, que havia sido coberta por seu uniforme e intimidação. Nos rostos que antes estavam cheios de medo, agora se podia ver uma nova coragem. Uma coragem que cresceu ao ver alguém, Clara, ousar lutar diante de seus olhos. Uma onda de resistência começou a se formar. Os moradores não estavam mais passivos. Eles avançaram, cercando o pátio da delegacia com o mesmo espírito, lutando contra a tirania. As vozes pequenas se uniram em um grande grito, criando uma atmosfera de rebelião do povo pequeno que havia sido silenciado por tanto tempo. Os gritos ecoaram entre os edifícios, marcando um despertar moral que não podia mais ser parado. Renato, cambaleando no chão, agora não estava apenas enfrentando Clara, mas sim todo o povo que havia perdido o medo. Naquele momento ficou claro que o que havia acontecido não era mais apenas uma luta pessoal. Era um símbolo de que o povo pequeno também era capaz de se levantar e desafiar os opressores tiranos que os oprimiam por tanto tempo. Em meio aos gritos cada vez mais altos dos moradores, Clara estava de pé, com a respiração ainda ofegante. A vitória temporária sobre Renato não acalmou sua mente. Pelo contrário, por trás de todos os eventos, ela começou a sentir que algo estava errado. Ela se perguntou por que um homem como Renato poderia ser tão ousado em cometer violência na frente de uma delegacia, mesmo diante de dezenas de testemunhas. O mais estranho é que nenhum único policial se moveu para detê-lo ou sequer intervir. Todos apenas ficaram em silêncio, de cabeça baixa. Como se estivessem assistindo a um espetáculo cujo enredo já conheciam. Clara olhou para os rostos daqueles policiais e ficou ainda mais claro que eles não tinham medo de Renato, mas sim se submetiam a ele.
Enquanto Clara ainda tentava processar a situação, seus ouvidos captaram um sussurro fraco de um morador que estava ao lado dela. A voz era baixa, cheia de medo. Como se a pessoa estivesse revelando um segredo proibido. Senhora, cuidado! Renato não é um homem comum. Ele tem pessoas poderosas por trás dele, disse o morador rapidamente. E então imediatamente abaixou a cabeça e se afastou para não chamar a atenção. Aquelas palavras simples atingiram a mente de Clara mais forte do que o soco de Renato. Ela ficou em silêncio, olhando para o corpo grande de Renato que ainda estava no chão, e depois se virou para a delegacia. Naquele momento, ela percebeu que Renato era apenas a ponta de um grande iceberg invisível. A mente de Clara girou rapidamente. Sua memória voltou para a atitude de Comandante Torres, que apenas deu promessas vagas, evitando uma decisão firme. Toda a atitude fria, a hesitação e a maneira como os outros policiais abaixaram a cabeça pareciam peças de um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Renato não era apenas um policial indisciplinado na rua, mas parte de uma rede. Havia um fluxo de dinheiro sujo que mantinha sua posição, garantindo que todas as violações e violência que ele cometia nunca fossem realmente processadas pela lei. Nomes de altos funcionários passaram pela mente de Clara. Aqueles que tinham interesse em manter peões como Renato livres para vagar. A fim de proteger um jogo sujo ainda maior, Clara cerrou os punhos, seu olhar se intensificou. Ela agora entendia que essa resistência não terminaria apenas com a derrubada de um único homem. Havia um grande muro de poder que protegia os criminosos fardados. Havia um sistema podre que era intencionalmente deixado para que o povo pequeno continuasse a se submeter. Os gritos dos moradores ao seu redor de fato marcavam uma vitória moral. Mas para Clara, era apenas o primeiro passo de uma longa guerra que ela enfrentaria. Ela sabia que cada passo subsequente estaria cheio de perigos. Porque agora ela havia tocado os interesses dos poderosos que se escondiam nas sombras por tanto tempo. Clara estava prestes a puxar o braço de Renato, que ainda estava cambaleando, para arrastá-lo para dentro da delegacia. Ela queria garantir que o policial fosse realmente processado pela lei. Não apenas observado pelos moradores. Mas seus passos pararam de repente quando a figura de Comandante Torres reapareceu de trás da grande porta do escritório. Com um corpo corpulento e um rosto frio, ele ficou de pé, bloqueando o caminho de Clara. Seu gesto era simples, levantando a palma da mão como se estivesse dando um sinal para parar. Mas a aura de poder que irradiava fez a atmosfera congelar de repente. Todos os olhos dos moradores que antes estavam gritando agora estavam fixos na figura do chefe de polícia. Com um tom monótono, mas cheio de pressão, Comandante Torres disse: "Há algo que você não entende, Capitã Clara. O mundo não é tão simples quanto certo e errado." Sua declaração foi penetrante, ecoando no pátio da delegacia que ainda estava cheio de multidão. Clara engasgou ao ouvi-lo. A frase não era apenas um aviso, mas uma admissão vaga de que havia outra força trabalhando por trás das cortinas. O rosto de Clara ficou tenso, seu olhar afiado encarou o homem de barriga grande. Ela percebeu que a frase proferida não era vazia, mas um sinal de que Renato era protegido por algo muito maior do que seu uniforme surrado. O coração de Clara estava em tumulto. A lembrança do olhar de evasão dos policiais, a promessa vazia de Comandante Torres anterior, e o sussurro dos moradores sobre a grande rede agora se uniam em uma única conclusão. O chefe de polícia não era um protetor do povo, mas parte do mesmo círculo sombrio. O barulho dos moradores diminuiu lentamente. Eles também começaram a sussurrar, sentindo uma tensão estranha entre as duas figuras à sua frente. Renato, que ainda estava meio consciente, apenas sorriu fracamente, como se estivesse certo de que sempre haveria uma grande força para protegê-lo. E para Clara, aquela visão era como um chicote. Ficou ainda mais claro que o que ela estava enfrentando não era mais uma luta de um contra um, mas uma guerra contra um sistema podre. Clara cerrou os punhos, seu corpo tremendo não apenas de cansaço, mas também de raiva acumulada. "Se esta lei não pode distinguir o certo do errado, então eu a farei cumprir", ela sibilou com uma voz baixa, mas firme. Suficiente para fazer as pessoas ao seu redor prenderem a respiração.
Comandante Torres apenas a olhou com uma expressão difícil de ler e depois acenou lentamente, como se estivesse insinuando que a batalha havia acabado de começar. A sombra escura por trás daquela promessa era agora claramente sentida, envolvendo a atmosfera com uma sensação assustadora. Pela primeira vez, Clara percebeu que o inimigo que ela enfrentava era muito maior do que apenas um homem chamado Renato. A noite chegou, e a cidade que estava escaldante durante o dia agora estava imersa em um silêncio assustador. As luzes da rua piscavam fracamente, iluminando o asfalto que ainda guardava vestígios da luta da tarde. Clara estava sentada em um banco de ferro fora do hospital, ainda usando roupas cheias de poeira e manchas de sangue. Ela olhou para o céu escuro. Sua mente girava rapidamente, procurando uma brecha para lutar contra a rede podre que acabará de ser revelada. Mas o silêncio foi subitamente quebrado quando o celular no bolso de sua jaqueta tocou. A vibração foi tão forte que parecia trazer uma mensagem incomum. Com o rosto tenso, Clara atendeu a ligação. Do outro lado, ouviu-se uma voz grave e fria, cheia de ameaça. Se você continuar lutando, sua irmã não sobreviverá. A frase foi dita calmamente, sem emoção, mas fez os pelos do corpo de Clara se arrepiarem. Seus olhos se arregalaram, a mão que segurava o celular apertou com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Naquele momento, ela soube que a ameaça não era um blefe vazio. Aline, que ainda estava deitada fracamente no hospital, era agora uma refém invisível. Clara olhou para o vidro do hospital que refletia a luz da lâmpada, imaginando sua irmã indefesa por trás daquela parede. Seu coração batia forte, não por medo de si mesma, mas por causa da ansiedade que aprisionava todos os seus pensamentos. Lentamente, Clara se virou para a delegacia que estava escura. No chão, em frente à cerca destruída, Renato ainda estava deitado fracamente. Seu corpo não estava mais tão forte quanto algumas horas antes. Mas ao ver o rosto do homem que ainda conseguiu sorrir levemente, Clara entendeu imediatamente que Renato era apenas um peão. Havia uma força muito maior. Uma força capaz de controlar a polícia, silenciar a lei e até mesmo ameaçar a vida da pessoa que ela amava. A grande questão ecoou em sua cabeça. Quem era o verdadeiro mentor por trás de tudo isso? Comandante Torres era apenas um fantoche ou ele fazia parte do círculo interno que orquestrava esse jogo sujo? Clara cerrou os punhos com força. Seu olhar se intensificou, perfurando a escuridão da noite. Em seu coração, ela prometeu que a ameaça não a faria recuar. Pelo contrário, seria uma razão mais forte para atingir o poder sombrio até suas raízes. Mas ela também sabia que o próximo passo seria muito mais perigoso. A história terminou com a silhueta de Clara parada sob a luz da rua. Seu rosto estava duro, cheio de determinação. Enquanto do outro lado do telefone, a voz estranha ainda ressoava. Tudo foi deixado em suspense, deixando uma grande questão: que tipo